A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã, amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Mais um dia aí, né, na presença do Pai, né? Que Deus venha nos abençoar, né? Nos iluminar, nos trazer sabedoria, né, meus irmãos? Para andar sempre no caminho certo, né? Porque olha que há muitos caminhos coloridos aí, né? Caminhos errados, caminhos que levam à perdição, caminhos que levam à morte eterna, né? Temos que vigiar nessa terra, né, meus irmãos? Jesus está voltando, né? Jesus está às portas, né, de buscar os seus, aqueles que andou em obediência. É esses que Deus vai buscar, né? Muitos, né, acham que está dentro da igreja é porque vai ser salvo, porque está buscando a palavra. Como muitos falam, a verdadeira palavra tem que escutar. Meu irmão, não adianta você escutar a verdadeira palavra se você não se arrepender verdadeiramente com Deus. De nada vai adiantar. Não é placa de igreja que vai te salvar. Não é pastor que fala bonitinho, que fala lindas palavras, que vai trazer salvação para sua vida. Independentemente da igreja que você frequente, se você não se converter a Deus, não à igreja, mas a Deus, andar em obediência com Deus, de nada vai adiantar os seus esforços. Amém, meus irmãos? Você está entendendo o recado de Deus para essa manhã para você? Confie na palavra, creia em Deus, se arrepende-se e siga a Deus, siga Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Cuidado, vigia, não é a igreja que vai te salvar. Não é muito menos você indo numa igreja, como diz, aqui tem as verdadeiras escrituras. Se você não se arrepender, meu irmão, de nada vai adiantar você escutar duras palavras. Se você não colocar Deus em primeiro lugar, se você não pegar a sua cruz, seguir a Jesus e não a homens, porque tem muitos cristãos aí que estão fazendo de tudo para o homem, de tudo, estão servindo homens, não a Deus. Amém, meus irmãos? Tudo que homens falam, ele faz. Acha que vai ganhar o mundo, o céu, mas não vão, infelizmente. Por quê? Porque a obediência não está em Deus. Quando Deus fala para fazer algo, o homem fala não faça, ele não faz. Ele obedece mais a voz do homem do que de Deus. E infelizmente não vai entrar no céu. Porque nós que queremos a salvação eterna, que queremos ser abençoados nessa terra, que queremos viver o melhor de Deus, temos que renunciar às nossas vontades, se arrepender verdadeiramente e seguir a quem? A Deus, a Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador da minha e da sua alma. Esse é o verdadeiro pastor que nós devemos a nossa vida. É Jesus Cristo, ponto, nem mais e nem menos. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Recado dado, né? Glórias a Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor para a nossa manhã, para meditar, para nós abrir o entendimento a Deus. Amém, meus irmãos? O que Deus tem para falar para você, você tem que prestar atenção para que você venha entender o que Deus quer de você. Deus manda você nesta manhã fechar a porta. Amém, meus irmãos? O que significa fechar a porta? É porque muitas coisas vão acontecer na sua vida quando você estiver em oração, quando você estiver buscando a Deus de porta fechada. Porta fechada em todos os aspectos, meus irmãos. Amém? Pare de abrir a porta da sua boca para falar os seus planos. Pare de ficar colocando os seus planos para pessoas que não vão te ajudar, muitas das vezes vão te atrapalhar.
Pare com isso. Deus, Ele vai fazer na vida de pessoas aqui uma multiplicação. Quando você entrar e fechar a porta. Fecha a porta da sua casa. Entra em oração. Converse com Deus. Se expõe a Deus, porque vai ter multiplicação na sua vida. Muitas multiplicação acontece de porta fechada, meu irmão. Amém? Como aconteceu, né, na viúva, né, meus irmãos? Aonde Eliseu aumentou. Eliseu não. Quem aumentou foi Deus, mas Deus usou Eliseu para aumentar o azeite da viúva. Amém? Porque ela tinha um potinho de azeite, né, meus irmãos? Meus irmãos, Deus, Ele cuida de nós no espiritual, mas também cuida de nós enquanto nós estivermos nessa terra. Amém? Por que eu estou falando que Deus cuida de nós nessa terra? Porque se não cuidasse, Ele não ia multiplicar o azeite desta viúva. E seus filhos iam ser entregues para ser escravos por causa da dívida do seu marido que faleceu. Você está entendendo o que Deus está te dizendo nessa manhã? Que Ele cuida de você. Ele sabe que você está passando. Ele sabe o tamanho dos problemas que estão diante dos seus olhos. Tudo Ele vê. Mas Deus manda eu te dizer, entra no seu quarto, fecha a porta, traga mais vasilhas. O que é trazer mais vasilhas, meus irmãos? É orar mais, é clamar mais, é se humilhar na presença de Deus. É buscar Ele em oração, porque vai ter multiplicação, vai ter resposta de oração para a sua vida. Deus está trazendo para você uma grande multiplicação, aonde você vai ficar como os discípulos, como quem sonha. Você vai estar olhando para cima e falando, verdadeiramente Deus tem poder. E muitos que quiseram a sua derrota, muitos que quiseram ver você envergonhado, vão ter que aplaudir e dizer, verdadeiramente Deus é na sua vida. Oh, glória a Deus! Deus está falando com você nesta manhã. Basta você ouvir a palavra e andar em obediência, como essa viúva que nós vamos falar nesta manhã fez. Ela ouviu a palavra do profeta e obedeceu sem questionar, sem duvidar. Ela obedeceu crendo, amém, na palavra, confiando na palavra do profeta Eliseu. E é isso que você tem que fazer. É confiar na palavra, porque é o próprio Deus que fala nesta manhã na sua vida. Amém, meus irmãos? Você tem que acreditar mais no Deus que você serve. Você tem que confiar mais na palavra que Ele usa os seus profetas para te dizer. Amém, meus irmãos? Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Por que tanto medo, tanta ansiedade? Se de nada você pode resolver para o dia da manhã. Quem pode resolver para você o dia da manhã é Deus, que já está no seu amanhã, que já está no seu futuro. Então se acalme, se aquieta o seu coração e obedeça a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante. Certa mulher das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos, para lhe serem escravos, Eliseu lhe perguntou, que tens de fazer? Diz-me, que é que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ela, vai, pede. Então disse ele, vai, pede emprestada vasilhas.
a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazia, não poucas. Amém, meus irmãos? Não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teu filho. Deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. O azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. Ele disse: vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverá do resto. Oh, glória a Deus! Aleluia! O que Deus vai fazer na sua vida vai ser grande, meu irmão, minha irmã. Vai dar para você pagar as suas dívidas, ainda viver do resto. Mas lembre-se de uma coisa: quando a benção é de Deus e não do mundo, não dos homens, quando a benção é de Deus, na benção não é só sua. Você vai ser abençoado, abençoada por Deus, para você vir ser canal de bênçãos nesta terra. Escuta bem o que eu estou te dizendo nessa manhã. Você vai ser abençoado por Deus, pelo grande, pelo Senhor dos Exércitos, por Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, ô glória. Mas você vai ser um canal de bênção para abençoar outras pessoas. Amém, meus irmãos? Não deixe a soberba, a arrogância atingir a sua vida. Não deixe você vir perder a humildade. Cuidado, vigia, porque o mesmo Deus que multiplica na sua vida, que vai trazer multiplicação em todas as áreas da sua vida, é o mesmo Deus que pode paralisar, que pode tirar de você aquilo que Ele deu. Então vigia na terra, comece a orar a Deus, entra no seu quarto, fecha a porta, converse com Deus, pede a Deus sabedoria, para que você venha administrar a bênção que Deus vai colocar na sua mão. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus está falando com pessoas aqui, porque por esses tempos agora, não longe, mas perto, está muito perto, Deus vai multiplicar na sua casa. Deus vai multiplicar em todas as áreas da sua vida. Vai ser uma bênção que vai abranger todas as áreas da sua vida, espiritual, mental, amém, meus irmãos, em todas as áreas, financeira, na área da família, na comunhão com a família, todas as áreas vai ter uma multiplicação de bênçãos. Mas olha o que Deus está falando para você. Não perca a essência. Não se esqueça da onde Deus te tirou. Não se esqueça disso, meu irmão. Porque muitos Deus abençoa e se esquece da onde saiu. Da lama, da pobreza. Muitos se esquecem e começa a deixar a arrogância entrar, a soberba. Eu consegui, eu venci porque eu fui inteligente. Eu consegui chegar porque eu se esforcei. Muitos são assim, arrogantes, hipócritas. Não sabe que quem leva a vitória é Deus. Quem faz na minha e na sua vida é Deus. Amém, meus irmãos? Porque nós não temos força. Porque nós não temos sabedoria. A nossa sabedoria é limitada, mas a sabedoria de Deus não. Amém, meus irmãos? Deus está trazendo o impossível. Vai acontecer na vida de pessoas aqui.
Escreve que eu estou te dizendo. Escreve que o Espírito Santo está dizendo nesta manhã. Tem multiplicação chegando para a sua vida, sua casa e sua família. Basta você continuar obediente na presença do Senhor, sendo justo com o Pai. Amém, meus irmãos? Esta mulher, ela ouviu a palavra do profeta. Amém, meus irmãos? Ela ouviu e obedeceu. Amém? Deus, ele multiplica na vida de quem anda em obediência com a palavra, com os direcionamentos dele. Mesmo sem você entender, porque garanto para você que essa mulher não estava entendendo o porquê das vasilhas, se ela não tinha o que encher as vasilhas. Para e analisa e medita na palavra. Se você não vai ver que nos pensamentos dela, ela se perguntou, por que vasilhas? Sendo que é tão pouco o meu azeite que está numa botija. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus é grande. Não olhe para o seu cenário, mas olhe para Deus, porque Ele é grande. E quando Ele chega, meu irmão, minha irmã, há grandes feitos por Ele na nossa vida. Continue na obediência, mesmo sem entender, porque garanto para você que essa viúva não entendeu, mas ela obedeceu. Ela entrou no seu quarto com muitas vasilhas. Amém, ela e seu filho, como dissera, amém, Eliseu, o profeta de Deus. E hoje Deus está mandando eu te dizer, continue na posição andando em obediência, porque vai acontecer uma multiplicação na sua vida, mediante a tua fé e obediência nos caminhos do Senhor. Amém. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amém, meus irmãos. Que Deus venha nos dar sabedoria para ouvir a palavra e obedecer os direcionamentos do Pai. Amém. Entra no seu quarto, fecha a porta e clame ao Senhor. Porque enquanto você ora, enquanto você busca, Deus está movendo em seu favor. Grande vai ser a multiplicação da sua vida. Mas não se esqueça da onde Deus te tirou. Não perca a humildade que você tem na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus.